Grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes, com novas vinhetas, com a nova logomarca, e abraçando a você que acompanha o nosso trabalho. Olha, o futebol de Alagoas entra em campo nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil e também pela Copa do Nordeste. A equipe do CRB entra em campo a partir das 7 da noite no estádio Rei Pelé, diante do Souza. O CRB, que ainda não venceu na competição, vem de 3 empates. A equipe do Souza vem na quarta colocação e aí brigando para poder melhorar cada vez mais. Para a partida deste dia 19, nessa quarta-feira, 7 da noite no estádio Rei Pelé, a equipe do CRB já passa a contar com o jogador, o lateral William Bahia, de 23 anos, que estava na equipe do Barcelona de Ilhéus, chega para reforçar o time do CRB. Será mesmo um jogador ideal também para a Série B do Campeonato Brasileiro? Vamos ver. A tendência, inclusive, é que ele saia como titular. A equipe do CRB jogando diante do seu torcedor, buscando a vitória. Ainda não venceu e é um time que vai brigar por classificação. Entenda então que tem a obrigação de vencer, principalmente jogando diante do seu torcedor. O time do CRB que deve entrar em campo com a seguinte formação: o técnico Humberto Louso poupando alguns jogadores, pensando também na fase semifinal do Campeonato Alagoano. Eu, pelo menos, entendo que a equipe do CRB devia jogar com a equipe principal. O CRB tem a obrigação de avançar de fase na Copa do Nordeste. E até então vem mal. Ainda não venceu. Mas deve entrar em campo com Matheus Albino, Matheus Ribeiro, Miranda, meu Deus do céu, Miranda, ele mesmo, Segovia e o William Bahia fazendo a sua estreia. No setor do meio de campo, o Natan, o Varão e também o GG. E aí no setor de ataque, Vinícius Barata deve ser o titular, ao lado de Anselmo Ramon e Léo Pereira. Portanto, a equipe do CRB buscando a sua primeira vitória na Copa do Nordeste na temporada de 2025, o CRB que é o atual vice-campeão da competição. A equipe do CRB que de forma oficial também nesta terça-feira anunciou que o goleiro Alexandre Gabini fica mesmo na equipe do Palmeiras. Portanto, mais um jogador que deixa a base do CRB e vai para um centro maior. O CRB continua tendo também percentual no valor econômico desse jogador, no direito econômico desse jogador. Agora, falando também da equipe do CRB, a gente fala do diretor de futebol que foi apresentado na tarde desta terça-feira. Ele chega neste momento que a equipe do CRB não faz uma boa campanha no Campeonato do Nordeste, ou seja, na Copa do Nordeste. Também teve um momento de instabilidade no Campeonato Estadual. E ele fala deste momento que vive a equipe regatiana. A partir de agora você acompanha o Ari Barros, novo diretor executivo de futebol da equipe do CRB. Primeiramente, quero dizer que estou muito feliz e motivado em poder estar no CRB, um clube gigante, um clube que dá toda a condição estrutural, né, para o atleta e para nós que fazemos a instituição. Então, quero dizer para o nosso torcedor que, primeiramente, eu me sinto honrado de estar vestindo essa camisa, que tenho certeza que vamos fazer uma história bonita, uma história linda nessa instituição. Falar em trocar a rota, né, para o caminho correto, isso a gente já tem entendimento. É por isso, né, que infelizmente o meu colega de trabalho acabou sendo substituído pelo meu nome. Agora é uma página nova, é algo novo que a gente vai tentar implementar a nossa filosofia e metodologia de trabalho, né, da forma que nós entendemos. Graças a Deus, por onde passamos, dentro desse case de sucesso, fomos muito felizes, somos felizes dentro das nossas tomadas de decisões e espero que aqui não seja diferente. A rota ela começou a embicar por um lado positivo, né? Viemos aí de 3 resultados de empate, já conseguimos uma vitória no sábado, então daqui para frente o CRB é uma instituição grande, então precisa, né, ser sempre postulante a títulos e acesso.
Boa tarde, Ari. Seja bem-vindo ao Maceió, ao CRB. Você estava falando aí sobre implementar o seu modo de trabalho. Era justamente isso que eu queria saber. Como é o seu perfil de trabalho? É mais do dia a dia? Como é você no mercado? O primeiro executivo da era marroquim, por exemplo, Thiago Paes, ele tinha como perfil jogadores mais jovens que tivessem passagem por clubes grandes, ou aqueles mais medalhões. Já o André eram os jogadores mais jovens. Como é a contratação do Ari Barros? Como é que você pretende trabalhar? E no dia a dia, como você é? Você é mais paisão? Você é mais aquele linha dura? Como é o seu método de trabalho? Eu tenho algo que eu carrego comigo que me beneficia, né? É que eu joguei futebol. Então eu sei o tratado com o atleta, eu falo a língua deles no dia a dia. Então eu não sou aquele cara que chega batendo. Eu tento entender primeiro o que está acontecendo e identificar o problema, porque o jogador de futebol ele já vem uma carga pesada em cima dele. Então, se eu estou aqui como um diretor executivo, que eu vou chegar, ele vai olhar para mim e eu vou chegar com um chicote do tamanho do mundo, não é assim que funciona. Então, lógico que tem casos e casos, né? Se o atleta, a gente vê que há um problema em casa, muitas vezes o atleta está com um problema com a mãe, com o doente, pai doente, filho doente, e não consegue estar com a cabeça boa e focar. A gente tenta entender e ajudar. Então, a minha forma de conduzir o meu dia a dia é humanizando os setores, né? É dando aquilo que eles precisam. Agora, lógico, se chegar um momento que a gente tem que chamar na grande, né, e falar um pouco mais alto, nós vamos fazer. Agora, nunca foi preciso chegar nesse tom, porque a gente tenta, como eu joguei futebol, a gente tenta antecipar o problema e tenta matar pela raiz aquele problema que supostamente vai gerar algo grandioso. Então, eu estou chegando agora, com relação ao meu modelo, meu estilo de jogo, né, de entender o mercado, eu sou agressivo no mercado, eu gosto de resgatar jogadores que por algum momento, ele se perdeu no meio do caminho, jogadores que eu vou te dar um exemplo aqui de um case de sucesso meu, Renato Cajá. Cheguei no Juventude, ninguém queria ir em lugar nenhum, e resgatamos o Cajá, ele nos deu um acesso da C para B e da B para A. Então, é entender o processo, é entender como está o nosso elenco, é entender a necessidade do que o meu comandante precisa, dentro do modelo de jogo que ele joga, e aí no mercado. Temos pouco tempo, né? A janela está fechando aí no dia 28, daqui a pouco tem uns dias a mais para os clubes que vai chegar nas finais, então a gente já está bem atento àquilo que a gente precisa e dentro daquilo que o treinador pede para deixar um grupo homogêneo, né? Para que ele possa desenvolver o seu melhor e olhar para o banco, olhar para qualquer situação que ele queira usar no campo e tê-la. Ari, boa tarde, seja bem-vindo ao CRB. Na sua visão, onde foi o erro no planejamento do CRB nesse início de ano? Muito se tem falado, parte do torcedor também, a defesa. Você enxerga assim também dessa maneira? A defesa, de repente, o sistema defensivo devia ser um pouco, de forma assim, digamos, melhor montado? Pessoal, é muito fácil chegar aqui e apontar um erro, né? Como foi feito ou deixou de ser feito. Eu chego para poder entender, né, o que foi feito, o que está sendo feito e o que vai ser feito. Então, é muito cedo para eu chegar aqui e apontar um dedo. Eu estou apenas 4 dias na cidade. Temos um jogo decisivo amanhã, que acredito ganhando a gente entra no G4. Temos um jogo dificílimo no sábado, né, que a gente precisa passar para conquistar uma final e garantir uma Copa do Nordeste e uma Copa do Brasil para o ano seguinte. Então, uma coisa que eu quero falar para você e para o nosso torcedor, que a gente está atento, que aquilo que for preciso mudar, nós vamos mudar, aquilo que é necessário permanecer, vamos permanecer, até porque às vezes o futebol, eu já entendi que o clube passou por uma reformulação gigante e ele precisa de tempo, ele precisa de várias situações para poder esse motor engrenar de uma forma positiva. Então, vamos analisar, tem um jogo amanhã, tem jogo sábado, depois vai ter uma parada, né, que o nosso calendário é só Deus na causa. Às vezes a gente tem um dia determinado para voltar e às vezes se muda. Então, esperamos que durante esse prazo a gente tenha um entendimento do que precisa ser feito, até porque aqui tem grandes valores.
Tá aí, portanto, o diretor executivo de futebol da equipe do CRB falando aqui no canal Orlando Batista Esportes. O CRB que entra em campo nesta quarta-feira, às 7 da noite, no estádio Repelé, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste, jogando diante do Souza. O CRB que vem com a necessidade de vitória. No lado do CSA, a equipe já está pronta, já fez o seu último trabalho, continua em regime de concentração e nesta quarta-feira, 7h30 da noite, em Saquarema, joga diante da equipe do Boa Vista. Boa Vista que vem fazendo uma campanha até razoável no Campeonato Carioca. Há 8 jogos que não perde, 8 empates consecutivos. Já imaginou? Agora empatou contra Vasco, contra Fluminense, contra a equipe da Portuguesa, contra a equipe do Botafogo. Enfim, é um time que não perde desde 15 de janeiro e que tem vários jogadores que já passaram no futebol de Alagoas, como é o caso do Abiné, que teve na equipe do CSA em 2023, do Ari, que teve no CRB na temporada passada, tem Anderson Conceição, tem Xandão, enfim, é um time bastante conhecido também do futebol de Alagoas. E tem o Roberto Comelli também como o seu treinador. A equipe do CSA já terminou toda a sua preparação. O CSA entra em campo nesta quarta-feira, buscando avançar de fase, o que significa dizer ter mais dinheiro de participação da Copa do Brasil. O jogo será contra a equipe do Boa Vista, lá em Saquarema, lá no interior carioca. E a gente fala também da equipe do Asa. O Asa entra em campo nesta quarta-feira, 9h30 da noite, jogando contra o Atlético Goianiense. Adversário enjoado, né? A equipe do Asa, portanto, fazendo a sua partida de estreia na Copa do Brasil, jogando diante do time goiano, que vem também numa temporada bastante interessante lá no futebol goiano. Trata-se de uma grande partida. O jogo será, então, lá no estádio Coraci da Mata Fonseca. O Asa joga diante do seu torcedor, vem empolgado, até porque venceu, construiu uma vitória na fase semifinal do Campeonato Alagoano, quando venceu no último domingo a equipe do CSA pelo placar de 1-0. A expectativa é de um bom jogo e que a equipe arapiraquense avance na competição. Deixa eu abraçar você que esteve conosco do início ao fim do vídeo. Olha, não sai sem deixar o teu like, fazer o teu comentário, compartilhar o link com outras pessoas, fazer a tua inscrição. Fazendo a tua inscrição, ativa o sininho, porque assim você recebe as notificações. Valeu? Grande abraço para todos, fiquem com Deus.